Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre e esse é o Manda Notícias, um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. Memória. Substantivo feminino. Faculdade de conservar e lembrar estados de consciência passados e tudo quanto se acha associado aos mesmos. Você é uma daquelas pessoas que gosta de relembrar memórias ou conhecer histórias do passado? Se sua resposta for positiva, a dica do Manda Cultura de hoje é para você. Nesse episódio, eu vou apresentar para vocês 3 moradores de quebrada que adoram recuperar e divulgar memórias do passado. Eu nasci em Americanópolis, que é um bairro periférico da zona sul da cidade de São Paulo. Eu sofri na minha infância e juventude com os estereótipos que todo morador da periferia sofre. Eu tive o privilégio de conseguir uma bolsa para estudar numa escola privada no bairro de elite. E nos 11 anos que estive lá, sempre escondi dos meus colegas minha origem e isso foi uma enorme violência para mim. Salve, salve! O meu nome é Saulo, eu moro aqui no bairro do Morro do Índio, no distrito do Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo. E a minha relação com esse território é basicamente uma relação de uma experiência contínua, tá ligado? Porque é por aqui que eu trampo, é por aqui que eu participo de organizações que atuam aí na defesa de causas que eu acredito pra caramba, como acesso à educação, cultura e memória. É por aqui também que quando é pra tirar um lazer, nós tira, tá ligado? É por aqui que eu me reúno com meus amigos, por aqui que meus melhores amigos estão. E é por aqui que eu basicamente cresci e vivi minha vida inteira, é por aqui que eu estudei, é por aqui que eu faço praticamente a maior parte das coisas que eu toco. Meu nome é Rafael Lucas Leonel. Algumas pessoas me chamam de Rafael, algumas pessoas me chamam de Lucas. No podcast eu tô me apresentando como Lucas Leonel, porque sim. E eu moro aqui na zona sul de São Paulo, um pouco mais pro extremo sul das áreas que são nossos objetos de pesquisa, né, no podcast, que é o Jardim Ângela, Jardim São Luís, região do Campo Limpo e Capão. Mas moro aqui na Vila da Paz, um pouco mais próximo da Avenida Interlagos, sentido Grajaú. A pesquisadora Angélica Garcia, a primeira que você ouviu aí se apresentando, o Saulo Villanovas e o Lucas Leonel são moradores de quebrada aqui da Zona Sul de São Paulo. Mas não é apenas isso que une esses 3. Eles também são alunos da USP. Angélica é aluna de doutorado do Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos da USP e o Saulo e o Lucas são alunos de graduação do curso de Letras. Além disso, como eu disse no início desse episódio, os 3 se interessam muito pelas memórias dos territórios periféricos. Por isso, juntos eles tocam um projeto muito bacana que eu tive a honra de acompanhar desde o início e que tem como principal objetivo relembrar as histórias marcantes das lutas populares aqui da Zona Sul de São Paulo. Mas o mais bacana de tudo isso eu ainda não te contei. Além de pesquisar e registrar essas memórias, eles decidiram dividir as histórias com quem quiser ouvir em uma série de podcast maravilhosa chamada Memórias Quebradas. Todo morador das periferias luta diariamente por uma vida mais digna, seja na sua rotina diária, seja nos movimentos sociais. E é com o objetivo de valorizar essas lutas populares que há décadas vem construindo melhorias para as periferias que eu pesquiso esse tema e produzo, como os meus colegas do Centro de Memória Ana Dias, registros dessas históricas lutas. A gente sabe que muitas ações são feitas para apagar as lutas populares. Apagam-se revoltas, apagam-se injustiças, apagam-se líderes, apagam-se vitórias. Em seus lugares são erguidas estátuas, como a do Borba Gato, por exemplo, estradas, monumentos, feriados, para que a gente recorde apenas o que é de interesse das elites recordarem. A gente sabe que algumas histórias e pessoas são lembradas para que outras histórias e pessoas sejam esquecidas, mas a gente não vai deixar isso acontecer. O podcast Memórias Quebradas é uma produção de nosso Centro de Memória. A nossa ideia inicial era produzir registros em vídeo das lutas populares, a partir das entrevistas com pessoas envolvidas nesses movimentos. Só que com a pandemia e o isolamento social, encontrar as pessoas ficou difícil. Por isso, em setembro do ano passado, tivemos a ideia dos podcasts. O Centro de Memória das Lutas Populares Ana Dias é uma articulação que foi criada em 2018 por ativistas, moradores das periferias, pesquisadores,
em parceria com organizações sociais e redes comunitárias periféricas, como o Fórum em Defesa da Vida, a Rede de Cursinhos Populares Ubuntu, o Centro de Direitos Humanos e Educação Popular do Campo Limpo, o CEDEP, e também o Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos da USP. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa articulação, que leva o nome de Ana Dias, não por acaso. A gente escolheu esse nome por reconhecer o protagonismo feminino nos movimentos sociais. A Ana Dias é uma mulher que iniciou sua militância no final da década de 1960 na Vila Remo, periferia sul de São Paulo, a partir das comunidades eclesiais de base e do Clube de Mães. Junto com seu companheiro, o Santo Dias, um militante assassinado em outubro de 1979 pela Polícia Militar durante uma manifestação em frente a uma fábrica em Santo Amaro, a Ana Dias se tornou referência na luta por uma sociedade menos desigual. Isso mesmo, Santo Dias, o mesmo nome do parque municipal que a gente tem aqui no Capão Redondo. Tá vendo como é importante conhecer as memórias das quebradas? No podcast Memórias Quebradas, que foi lançado na semana passada e já está disponível nas principais plataformas digitais de áudio, você tem a oportunidade de conhecer mais sobre o território da Zona Sul. Meninos, conta para os nossos ouvintes por que vocês decidiram pelo formato de podcast. Inicialmente era uma produção audiovisual, né? Mas por conta da pandemia, essa produção audiovisual, de ir nos lugares, fazer entrevistas com as memórias, as personagens, né, do território, acabou caindo. Então a gente começou a trocar ideia, aí começa a nascer o Memórias Quebradas, aí começa a nascer o planejamento do nosso projeto e das nossas temporadas, né? Que por conta dessa adaptação de formato, a gente precisou achar uma outra ferramenta que era boa para se comunicar com a nossa quebrada, se comunicar com o nosso povo e pudesse ser feito à distância, né? Com um pouco mais de simplicidade. Então a gente começou a estudar aí a relação com o podcast, né? Qual era a potência comunicadora que tinha o podcast. Então a gente fez algumas reuniões iniciais sobre isso, conversamos com algumas pessoas de podcasts que a gente conhecia, você mesma, a própria Gido, Manda Notícias, que foram referências para a gente perceber essa ferramenta enquanto uma ferramenta de potente comunicação das memórias, das lutas populares da nossa galera. Nessa primeira temporada do Memórias Quebradas, a nossa ideia é dar um panorama mais geral sobre o principal tema do podcast, que é memória e, obviamente, sobre a nossa quebrada. Então, para isso, a gente vai começar falando ali sobre o que é memória, aspectos gerais, por que a memória é importante. A gente vai passar também pela história desse território, passar pelas suas características, trazendo dados aí que muitas vezes a gente também não chega a ter acesso, não é tão difundido. E também falar de alguns movimentos e pessoas daqui, especialmente ligados à cultura e à mobilização popular. Saulo, conta aí como esse trabalho começou. Como foi o processo de pesquisa para construir as histórias que vocês trazem no podcast? Para nossa sorte, esse trampo, ele não começou do zero. E nem começou de hoje, e nem começou pela gente, obviamente. Muitas pessoas e organizações que já trabalhavam com isso facilitaram demais o nosso caminho. Então hoje, por exemplo, a gente tem acesso fácil a uma parte da história do Ângelo e do Capão e de outros territórios que a gente atua, São Luís e Campo Limpo, por conta de uma série de envolvimentos que a Santos Mártires e o CEDEP, que são organizações que atuam aqui há muitos anos, há décadas, né? Que essas duas organizações já fizeram e outras organizações também. Principalmente aí através de alguns fóruns, como o Fórum de Pesquisadores e o Fórum de Defesa da Vida, mas também através da própria prática desses grupos em participar de mobilizações, em estar envolvido com a comunidade, em estar produzindo e registrando esse tipo de memória, tá ligado? Eu acredito muito que, assim, que é de suma importância, uma importância gigantesca, assim, a gente saber a história do lugar que a gente vive, né? Porque, infelizmente, muitas vezes a gente pode até não se reconhecer como parte do território que a gente mora, do território que a gente vive, do território que a gente é criado, justamente pela falta de acesso a essa parada, a esse tema, tá ligado? Às vezes a gente pode parecer besta, mas a gente não saber o nome da escola, de quem foi essa pessoa da escola, não saber a história, não saber quem são os personagens daqui da nossa região, historicamente falando, é uma coisa que nos faz se sentir um pouco mais distante desse nosso território. E uma coisa que a gente ouve muito, por exemplo, na Santos Martins, aqui pelo Ângela, através de um ditado, né?
é que a cabeça pensa onde os pés pisam, né? E a gente precisa saber onde a gente está pisando, né? Justamente para que a gente consiga entender como que a nossa cabeça pensa. E para você, Lucas, qual é a importância da gente, enquanto morador de periferia, produzir as nossas próprias histórias? Eu acho que já vem um pouco nessa linha de, primeiro, colocar um espaço para as nossas próprias histórias, né? E depois colocar a reconstrução da nossa memória enquanto povo, dos acontecimentos que trouxeram a gente onde está hoje, né? Porque acho que a importância principal para isso tudo é a gente se colocar no lugar de centros, de transformadores, de agentes das narrativas que cabem a nós, né? Porque, do contrário, a gente continua acreditando que as coisas os lugares que nós estamos hoje, as coisas que chegam até nós, são simplesmente por conta de um presente da superestrutura, né? De uma movimentação que não faz parte da base, que não faz parte das pessoas reais de carne e osso, que estão do nosso lado, né? Então, se a gente tem autonomia sobre as nossas próprias histórias, nossas próprias memórias, a gente tem autonomia de transformação do lugar que a gente está, para levar a gente para o lugar que a gente quer. Incrível, Lucas. Eu fico emocionada com o trabalho de vocês, sabia? Porque eu também acho essencial a gente conhecer e poder contar as nossas próprias histórias. Essa também é uma das nossas missões aqui no Manda Notícias. Angélica, eu tô sabendo que Memórias Quebradas não vai ficar só na primeira temporada, é isso mesmo? Conta aí quais são os próximos planos de vocês. Lançamos no dia 16 de agosto o primeiro episódio do nosso podcast. E a partir de agora, toda segunda-feira, lançaremos um novo episódio. Os episódios da primeira temporada são no formato bate-papo. O Lucas e o Saulo conversam sobre a importância das memórias das lutas populares e dão um panorama da história do Jardim Ângela, do Jardim São Luís e Capão Redondo. A boa notícia é que o projeto de produção do Memórias Quebradas foi renovado pela USP por mais um ano. Conseguimos mais uma bolsa. Agora teremos 3 estudantes moradores das periferias liderando essa produção. Já estamos começando a planejar a segunda temporada e esperamos lançá-la ainda este ano. A segunda temporada irá contar com a participação de moradores que estiveram envolvidos em lutas importantes para as periferias. Junto com os apresentadores, esses convidados irão contar para todos nós as conquistas dos movimentos populares ao longo de todas essas décadas. A nossa expectativa com Memórias Quebradas é possibilitar que os moradores das periferias se orgulhem de morar nas periferias e se percebam capazes de se organizar coletivamente para transformar esses territórios. Maravilhosa! São notícias assim que a gente quer dar sempre aqui no podcast. O Memórias Quebradas é uma realização do Centro de Memória das Lutas Populares Ana Dias e é viabilizado graças ao apoio financeiro do Programa Unificado de Bolsas da Universidade de São Paulo, a USP. Para saber mais, é só buscar no Instagram e no Facebook o @Centro Ana Dias. E para ouvir o podcast Memórias Quebradas, é só buscar nas principais plataformas digitais de áudio, como o Spotify e o Deezer. Eu vou ficando por aqui, mas volto na próxima semana. Beijo grande, se puder fique em casa e tenha fé que isso vai passar. Agora você também pode contribuir com o nosso jornalismo. É só acessar www.apoia.c/mandanotícias para se tornar um apoiador do nosso trabalho. O Manda Notícias tem produção de Marcos Vinícius Augusto, roteiro e apresentação de Gisele Alexandre, designer gráfico e edição de áudio de Miller Silva. A realização desse episódio tem o apoio da Fundação ABH. Você pode conferir os episódios anteriores do Manda Notícias nas principais plataformas digitais de áudio ou nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. E você também pode receber esse conteúdo diretamente no seu WhatsApp. Para fazer parte da nossa lista de transmissão, é só enviar uma mensagem para mim no número 11 9 8336 0334.